Isso também foi um dos fundamentos sólidos para minha carreira. O que você fez ontem, o treininho vai entrar, vai fazer. Você precisa fazer alguma coisa que o cara que era acima de você está fazendo. Então, sempre aprendendo coisas novas, né? E eu acho que isso mantém muito vivo as suas conexões neurais, tal, para você sempre estar desenvolvendo, sempre estar buscando, sempre fora da sua zona de conforto. Obrigado aí pelo convite. Demorou um pouco para a gente aceitar, ajeitar as agendas aí, mas acho que é bem legal aí o objetivo, o intuito aí do Instituto. Acho que tem bastante a contribuir para muita gente, né? Principalmente o pessoal início de carreira, meio de carreira, tal, que é tudo possível, né? Basta realmente foco, determinação, vontade, muita vontade e nunca parar de aprender, né? Eu acho que se eu fosse já resumir nossa conversa daqui 1 hora e pouco, eu acho que essas palavras, né? Você sempre está aprendendo, sempre está evoluindo, sempre buscando hábitos que realmente vão te agregar no aprendizado, numa evolução pessoal, ela vai impactar sensivelmente na tua carreira também. Hoje eu estou como diretor de controladoria da Madeira, né? Madeira, uma empresa de comércio eletrônico, curitibana. Na verdade, nasceu em São José e dos Pinhais veio para Curitiba. Já tem 11 anos de empresa. Eu estou lá há 2 anos e pouquinho. Lá hoje eu sou responsável pelos times de controladoria, pelos times de contabilidade, fiscal, pelo time de RH, que é o time que é folha de pagamento, não a parte de pessoas e cultura, mas a parte de processamento mesmo, folha de demissão. E também estou a cargo de compras indiretas, que é os suprimentos, e facilities, né, que inclusive a gente está reestruturando aí, deve sair do meu escopo aí nas próximas semanas, quando o novo diretor tiver ambientado aí. E assim, são vários desafios lá, bem bacana, de crescimento muito acelerado, né? Então, quando você tem crescimento acelerado, você tem alguns problemas naturais a esse crescimento, como um ambiente de controle talvez não muito preparado para esse crescimento, nossos próprios sistemas também ainda não são os mais preparados, mas, por outro lado, tem muitos projetos, muitos business units entrando, que você tem que ver todos os impactos fiscais, tributários, contábeis, operacionais. Então, a gente sempre está muito próximo da operação para ajudá-los a tomar as decisões, né? Fora questões de mercado de capitais, que pode vir na frente, novas rodadas de investimento, M&A, quer dizer, então, tá bem interessante o momento da Madeira. E como é que eu cheguei até lá, né? Sou paulista, né? Sou do interior de São Paulo, sou de Santa Bárbara do Oeste, ali perto de Campinas, Piracicaba, ali, uma região bem industrial, né? Muito forte ali, o PIB ali do interior de São Paulo. Eu fiquei lá até adolescente, ali até começo da adolescência. Aí meu pai trabalhava na Bosch lá em Campinas, aí veio transferido para a Bosch aqui em Curitiba. A gente veio toda a família para cá. E aí, né, chegando aqui, sem muitos amigos, tal, fui me ambientando. Aí comecei a fazer o Senai, né? Fiz Senai, fiz mecânica industrial, torneiro mesmo, essas máquinas todas aí. Aí acabei passando no Cefet, né, escola técnica, segundo grau técnico. Fiz mecânica, segundo grau técnico, escola sensacional, deu muita base para mim de conhecimentos gerais, assim, sensacional. E aí, quando eu estava terminando o segundo grau técnico, eu tinha basicamente 2 escolhas. Aí acabei fazendo estágio na Bosch nesse período, fui efetivado lá na área técnica, mecânica, era mais como se fosse um analista de qualidade, né, cuidava de alguns processos de qualidade dentro do processo fabril. E aí eu tinha 2 caminhos, né? Ou eu continuava na engenharia, que era o início da minha carreira começou por aí, já tinha feito Senai, já tinha feito o segundo grau técnico, era um caminho super natural. Ou escolher alguma outra coisa que me fizesse eventualmente sentido para mim. E eu
meio sem saber muito, né, vou para administração, né, que é meio que generalista. E fiz 2 vestibulares, no Cefet mesmo, engenharia mecânica, e na FAI, administração, e na própria federal também. E acabei passando na FAI, administração, fiz ADM lá. Nesse meio tempo, comecei a crescer na Bosch, né, e aí queria ser da área técnica. Só que o pessoal queria me contratar como estagiário, né? Aí eu teria que ser demitido e eu tinha toda uma base ali financeira, por mais que eu morava com os meus pais, eu pagava minha faculdade, não conseguia suportar, eu vim para estágio. E aí eu falei, então vou começar os processos de trainee. Eu comecei a fazer os processos de trainee e tal, e passei no processo de trainee da Deloitte, lá em 2002. E a hora que eu entrei assim, imaginei, administração com base técnica, mecânica, entrei em auditoria, a primeira coisa que eu pensei, achei que era auditoria de qualidade, não sabia onde que eu estava entrando, né? Mas sabia da empresa, sabia que era uma empresa multinacional, enorme e tal, mas não tinha noção. A hora que eu passei de fato no processo, aí comecei a ver e tal, e os primeiros 15 dias de treinamento, falei, meu Deus do céu, tá, aquele susto, contabilidade pura, tal, débito, crédito, aquele treinamento básico de contabilidade. Mas assim, eu me joguei de cabeça, assim, sabe? Eu vi que era uma oportunidade bacana, né? Uma empresa enorme. Na época eu estava namorando, aí tinha os meus cunhados na época eram advogados. Nossa, cara, você passou numa empresa muito legal, não sei o quê, você tem uma carreira muito boa, é uma empresa excelente para construir carreira, não sei o quê, tal, tal. E realmente aquilo me motivou bastante e eu comecei a desenvolver minha carreira. Me formei em ADM, né? Como você também sabe bem, é importante fazer contábeis nesse mundo, né? Não sei fazer contábeis, me formei em contábeis, então hoje sou administrador, sou contador, tenho CRC ativo, né? E fui crescendo, né? Começando da pirâmide lá de baixo mesmo, trainee, assistente, sênior, e aí tive bastante oportunidades legais, conheci diversos clientes. Nesse caminho, né? Você cria muito network, você cria muito relacionamento, né? Conhece muita gente. E nessas indas e vindas aí, um momento da minha carreira que foi fundamental, eu era para ser transferido para São Paulo, para ser promovido a gerente lá, porque eu estava a Bung, que é uma empresa norte-americana, e eles estavam mudando a sede ali de Gaspar, né? Não sei se você lembra dessa etapa ali, de Gaspar para São Paulo. E aí eu estava casando, não era um momento pessoal casando com o profissional. Aí mandei um contatinho para o Evans, para Borgonov, né, para Ana, falou, ó, eles eram ex-Deloitte, ver como é que está, uma sondada, ver como é que está para ir. Então, assim, no dia que eu era para começar em São Paulo, comecei na Ernst, também, de novo aquele baque, né, construí 8 anos na Deloitte, e na primeira semana eu fui para São Paulo, no treinamento. E eu lembro, assim, claramente, assim, em 2010, eu entrando, assim, na UIU, né, que é a Universidade da Ernst, e eu peguei me pensando, o que eu estou fazendo aqui, né? Uma empresa totalmente diferente, podia estar no Deloitte e tal. Deu aquele baque, mas ao mesmo tempo falei, pô, é mais uma chance para mim, né? E graças a Deus eu me adaptei bem novamente, fui muito bem recebido por todo mundo. Entrei como gerente, em 2 anos consegui promovido a gerente sênior, fui com um treinamento super bacana da Ernst nos Estados Unidos. Aí participei de outros treinamentos, como Next Gen e tal, que foi também muito bom para a minha carreira. E aí chegou também no turning point ali, né? Que também você sabe bem, né? Sociedade ou mercado, sociedade ou mercado. Aí um dos meus espelhos, né, de profissionais acabou saindo do escritório, isso pesou bastante, acabou saindo do escritório, não da Ernst, acabou pesando bastante na minha decisão, né, amadureceu muito essa minha decisão, e ao longo de alguns meses eu comecei a amadurecer essa ideia de realmente procurar alguma coisa fora da UI, algumas coisas não estavam fazendo mais sentido para mim, e acabei aceitando o convite do Fabrício Bosley, que é CEO da JCR, de novo, network, né? Então, super importante, um dos principais ativos, né? Que a gente sempre, todo mundo tem que cuidar muito, né? Lapidar muito, né? Que é network. Network vai levar para sua vida inteira. Então, desde o começo, desde o primeiro passo teu, né? Nas suas carreiras, eu acho que é importantíssimo o network.
Conheci ele da Deloitte, né? Então, há mais de 10 anos não falava com ele, mas tive um bom relacionamento lá. Ele já era gerente de tax, né? Você vê que já não era o meu dia a dia, porque eu era da auditoria, mas tinha relacionamento com ele, conversava com ele, sempre trombava com ele no escritório, trocava ideia e tal. E ele me lembrou do meu nome, viu lá, me chamou para uma conversa e acabei aceitando o desafio, né, de sair. Fui para a JCR, que é um family office, né? A ideia era bem bacana, era montar um mini private equity, né, de chamar executivos do mercado, né? A empresa faz o investimento, manda o executivo para lá, tal, que é mais ou menos o que aí aconteceu comigo, né? Então entrei na JCR, fiz ali um dever de casa, que estava um pouco desestruturado, a contabilidade, um pouco atrasado, toda a parte financeira. Fiquei ali 10 meses até que surgiu a oportunidade de ir para Madeira, que é um investimento da JCR, né? A JCR, na época, lá tinha uma participação relevante, né? Acabei indo para lá, né? Então, estou lá já desde novembro de 18, né? Então, 2 anos e 2 meses aí, praticamente. Assim, bem rapidamente, esses foram os principais passos aí da minha carreira. Excelente, Herculano, excelente. E é legal, né? Porque tu conseguiu aí, de uma forma rápida, resumir essa tua história e eu quero voltar a ela um pouquinho. A gente vai abrindo alguns detalhes. E o primeiro detalhe que tu trouxe, eu acho que é super relevante, foi o networking, né? Tu comentou aqui que as tuas próprias movimentações, né? Esse tipo de Deloitte para Ernest, depois da Ernest para JCR e propriamente dentro da Madeira, foram em função do network. Conta para nós, como é que tu vê esse papel do network e como é que a gente faz o networking de verdade, né? Antes do network, né, você tem que ser um bom profissional, né, fazer o seu dever de casa, né? Não adianta você ter um network bom se você for um profissional que pisa na bola, né, o cara te indica e depois, claro, você faz o seu papel, faz entrevista, tudo, e depois você começa a pisar na bola. Quer dizer, o seu network começa a contar conta, né? Então, assim, eu vejo o network muito importante, mas primeiro tem que ser você, indivíduo, profissional, né, as suas habilidades, suas características, né, o seu desempenho, né, o quanto você entrega. E aí as pessoas que você faz o network vai começar a te enxergar, né, como profissional capacitado, diferenciado, que eles podem te contar. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é você, indivíduo, e depois o seu network. Network, do meu ponto de vista, é um dos principais ativos que a gente tem na carreira, né? A gente tem essa capacidade de relacionar, né, de estar próximo das pessoas, né, de entender os movimentos, entender as comunicações. Então, assim, por nossa sorte, né, a tua também, a gente tenha esse background de Big Four que nos permite muito network, né? Então, assim, graças a Deus, eu sempre tive portas abertas com todo mundo, não sou um cara de ficar brigando e discutindo e tal, então isso também facilita um pouco, é uma questão mais pessoal, mas eu acho que é fundamental. Eu acho que o network é muito isso, né? Como é que você desenvolve, como é que você mantém. Eu acho que é primeiro você tentar expandir a sua rede de relacionamento, então é participar realmente de eventos, participar, por exemplo, de feiras, de cursos, treinamentos, né? Tem alguma coisa, um workshop, vai, participa e realmente se expor, né? Sair da sua zona de conforto. Tá um cara no cafezinho, pô, vai lá, bate papo, dá uma olhada no crachá do cara, começa a conversar. Não tem jeito, não tem mágica, né? Você tem que se expor. Não sou um cara que conversa muito, não sou um cara que busco, mas ok, você precisa ali, você está ali para isso, né? Então, como se você tivesse ali pelo menos um personagem, né? Eu preciso estar ali, preciso conversar, preciso me expor, troca cartão, né? Manda um e-mail pro cara, convida no LinkedIn, né? Então, não tem como não fazer isso, né? E eu acho que esse é o primeiro passo, você realmente conhecer, sair da sua zona de conforto, né? Ir para essas feiras, esses workshops, esses treinamentos, né? Trocar cartões e ao longo da convivência, né? Você acompanhando a carreira do cara, né? Às vezes você pode interagir com ele trocando relacionamento, trocando ideia, trocando assuntos, né? Muito a gente pode fazer benchmarks, né? Por exemplo, o Diogo está na Philip Morris, em Tex, pô, deixa eu dar um pulo lá, ver o que ele está fazendo de melhores práticas e tal, o que ele está fazendo interessante, ou ele vir na Madeira. Então a gente acaba também, é uma outra forma de você deixar vivo esse relacionamento, né? Então eu acredito muito nisso, nesse contato
não por fazer, mas é um contrato que seja um ganha-ganha, sempre tem um relacionamento, tem uma troca, né? Então, isso do meu ponto de vista, no network. Excelente. E é isso mesmo, né, Fernando? Toda vez que a gente fala de network, a gente está falando de troca, né? A gente está falando de ser uma operação ganha-ganha. Não pode ter um lado onde está sugando e o outro lado só dando, né? Então, a gente precisa fazer essa troca. Achei legal essas dicas, né, aí, pessoal. Então, tipo, participe de feiras, eventos, né? Não tenham vergonha e não se limitem a ficar só dentro da empresa, né? A gente comenta muito sobre isso, né, Fernando? Às vezes as pessoas elas falam, mas eu tenho que fazer só o meu trabalhinho aqui, só a parte técnica e acaba esquecendo da parte social, né? A parte social ela tem um papel importante, que é essa parte de gestão, né? De como é que tu conecta, como é que tu faz novas conexões que vão te ajudar no futuro, né? Então, acho que tem esse papel super interessante. Uma coisa que tu comentou na tua história, que eu achei interessante, foi que tu começou pela linha da engenharia, né? Tu estava lá na linha da engenharia, de repente tu foi surpreendido achando que a auditoria era outra coisa, né? E muitos acabam nesse processo também. Mas conta para nós um pouco dessa tua experiência dentro das Big Four, e aí podemos falar das duas, né? Como é que foi esse aprendizado, esse choque de primeira entrada numa grande multinacional voltada para esse ambiente de consultoria e auditoria? Foi bem grande, né? Porque assim, eu estava numa empresa alemã, né, super tradicional, né, bem certinho, né? Você tinha que fazer seu papel ali, mas você não tinha muito espaço para você fazer coisas diferentes, né? Ainda mais no início de carreira, e tal. E fui para uma empresa totalmente diferente, né? Ramo totalmente diferente, pessoas diferentes, né? Uma cultura bem diferente. E uma coisa interessante que aconteceu particularmente para a minha turma lá de treininho, a Andersen tinha acabado de quebrar e a Deloitte assumiu a Andersen aqui no Brasil. E a gente entrou em agosto, foi até, acho que julho eles fizeram a fusão, né? E agosto basicamente começou os trabalhos. Então a gente acabava indo para vários clientes, uma semana um, uma semana outro. Aconteceu o quê? Uma semana eu estava com uma equipe da Anderson, outra semana eu estava com a equipe da Deloitte. Da Anderson, sabe? Os papéis de trabalho eram totalmente diferentes, né? Imagina um trainee querendo fortalecer, como é que faz alguma coisinha, um tique, não sei o quê, como é que faz. E na outra semana o cara falou, não é assim, não sei o quê. Foi bem complicado. Até os próprios gerentes e sócios acabaram depois vendo isso, né? Daí eles meio que separaram os trainees para deixar um pouco o pessoal da Anderson só com os clientes da Anderson, só com os clientes da Deloitte, porque estava dando um choque, né? A gente aprendia uma coisa uma semana, depois ia para outra. Então, assim, foi bem tenso. E uma coisa que eu senti bem forte foi uma hierarquia, né? Muito pesada. Né? Hoje em dia é um pouco mais leve isso, né? Nas Big Four, principalmente na Ernst, mas na Deloitte, principalmente do lado pessoal da Andersen, né? Era muito forte essa questão de hierarquia, de respeito e tal, né? Até meio que old school, né? Hoje em dia talvez não sei se o quanto a gente toleraria isso, né? Mas lá era muito vivo, né? Então você tinha muito esse respeito, né? Mas ao mesmo tempo era muito engajamento, né? A gente sabia que todo mundo estava unido, tinha 4, 5 pessoas com o mesmo objetivo, né? Fazer auditoria, cumprir, terminar a semana, né? Entregar para o gerente ou para o sócio e tal. Então, assim, um senso de equipe, um senso de união, de engajamento muito forte, né? Isso também foi um dos fundamentos sólidos para minha carreira. Fora o aprendizado, fora você se desafiar, entregar mais coisas, você sabe, né? Na auditoria, o que você fez ontem, o trainee vai entrar, vai fazer. Você precisa fazer alguma coisa que o cara que era acima de você está fazendo. Então, sempre aprendendo coisas novas, né? E eu acho que isso mantém muito vivo as suas conexões neurais, tal, para você sempre estar desenvolvendo, sempre estar buscando, sempre fora da zona de conforto. Mas culturalmente foi muito forte nessa mudança para mim. Mas graças a Deus, né? Eu acho que uma das características que eu costumo dizer que eu tenho é a minha adaptabilidade, né? Eu consigo me adaptar rápido, consideravelmente rápido, assim, no meu ponto de vista, né? De mudar de indústria, mudar de serviço, mudar de pessoas, sistemas e tal, e eu consegui rapidamente me adaptar. Acho que isso
pesou bastante, assim, para eu ter uma carreira de sucesso dentro do Big Four, sabe? Legal. E que bom que tu trouxe adaptabilidade, né? Porque esse é um ponto que está vinculado a essas mudanças que a gente tem na nossa trajetória, né? Na nossa carreira. E aí, dentro dessa linha, a gente sabe, eu contando pela tua história, tu mostra que tu teve uma mudança de cadeira da Deloitte para a UI, onde tu virou um gestor, né? Uhum. Qual que foi o maior impacto de chegar num ambiente novo, né? E a adaptabilidade vai entrar aqui, né? Onde tu começa a liderar pessoas, liderar times. Como é que foi essa experiência de liderar pessoas? Acho que a minha mudança para a UI foi bacana, foi muito boa. E apesar de eu estar no mesmo ambiente de auditoria, né, que eu estava antes, foi bem intenso para mim, porque além de eu mudar de uma empresa, mudar de cultura, metodologia de auditoria, né, sabendo que a gente precisa seguir várias regras enquanto auditor, eu precisava seguir as metodologias novas, né? Então eu tinha que aprender do zero, uma metodologia diferente, clientes totalmente diferentes. Né? Eu atendia um cliente na Deloitte, que era enorme, que era a Bung, né? E tinha SOX, tinha TR, eu ficava 11 meses do ano na empresa. Né? E aí quando fui para a Ernest, eu tinha diversos clientes, né, clientes bem pequenos. Né, cheguei na final da fila de gerente. Então, todas as carnes no pescoço que o pessoal não queria, passava para mim. E eu estava lá para isso mesmo, né? Eu tinha um pedágio a ser pago. Né, então, isso é natural. E, além de tudo, gerir pessoas. Né? Eu tinha na Deloitte lá, enquanto sênior, o meu time ali. Né? Então, às vezes 3, às vezes 4, às vezes 5 pessoas, mas na Ernst eu tinha, sei lá, às vezes 10, 12, 15 times, 3, 4 às vezes ao mesmo tempo, naquela semana, né? E foi bem difícil, assim, eu tive que trabalhar muito mais do que os outros gerentes, porque eu tinha essa necessidade de realmente correr atrás de algumas coisas que eles já estavam totalmente instalados no software deles. Eu tinha que fazer esse plugin aí, porque eles criaram as carreiras deles na Ernst, né? E eu realmente tinha que buscar coisas diferentes. Me dediquei muito, né? Uma coisa que eu sempre aprendi, eu tive muitos gestores espelhos assim que foram fundamentais e sempre acaba pegando, né, características importantes e vai prestando atenção como é que ele lida com situações de conflito, com situações delicadas. E eu acho que enquanto você está no ambiente, você tem que perceber, né, essas situações que às vezes você está envolvido, às vezes você está próximo, mas não totalmente envolvido, mas você tem que perceber como é que os gestores lidam com isso, né, para você realmente capturando pequenos insights, pequenas formas de fazer e de resolver determinada situação. E isso me ajudou muito também, né? Eu sempre recorria a lembranças, a formas de fazer, né? E na UI tive sócios, diretores também que me suportavam demais, né? Me deram tranquilidade, sabiam que essa carga era pesada nessa transição e me ajudaram a fazer, né, acontecer. Uma coisa que eu sempre gostava de fazer e sempre gosto de fazer é sempre alinhar as expectativas, né? Então sempre com as minhas equipes, né, e com os meus superiores hierárquicos, sempre alinhava expectativas, né? Ó, a gente precisa fazer isso até tal data. Não vai dar. Não, mas tem que dar. Não, então preciso de mais recursos, né? A gente ia alinhando, negociando e realmente, porque é difícil, né? Você chegar no final de um projeto e levantar uma bandeira amarela ou uma bandeira vermelha. Você tem que ir apontando isso ao longo da jornada do projeto. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz e sempre cobrei dos meus sêniores e sempre alinhei com os meus gestores também. Feedback constante, seja do andamento do projeto, seja do andamento profissional daqueles profissionais, né, o comportamento profissional daqueles profissionais. Então, assim, e ao longo disso eu fui criando a minha forma de gerir as minhas equipes. Né? Então, com certeza tive diversos líderes aí que me influenciaram bastante. Como é que foi a sensação de virar diretor de uma empresa? Foi bastante gratificante. Né? Realmente já estava como gerente há 8 anos, né? Então era uma consolidação ali e ao mesmo tempo era um sentimento que eu estava preparado, né? Mas às vezes a oportunidade é aquela questão da colheita. Às vezes ela demora um pouco mais, demora um pouco menos,
E realmente assim foi um brinde assim, né? Por tudo que eu já tinha feito, né? Tudo que eu estava correndo atrás e realmente assim foi uma emoção, né? Como se fosse realmente um gol numa final, né? Que você ganha o título, né? Mas aquele mindset também, né? Tipo, eu alcancei, já estou razoavelmente estável, você começa a desejar mais, né? Até tem um livro legal do Simon Sinek que é Infinite Game, né? Você pega, você quer essa batida, né? Claro que cada um tem a sua velocidade, o seu momento, né? Mas assim, foi um achievement assim pessoal, né? Profissional, não só meu, da minha família, de várias pessoas, né? Às vezes você acaba sendo injusto citando um ou outro, mas muita gente contribuiu para eu chegar no que eu tô. Algumas pessoas sabem, as pessoas às vezes nem sabem direito, né? Mas é muito legal, muito gratificante mesmo. E se tu fosse listar hoje 3 virtudes ou 3 habilidades de gestão que tu entende que são essenciais para que se tenha um sucesso? Eu entendo assim que a gente tem que conhecer bastante, quanto mais possível conhecer pessoalmente os seus liderados, a sua equipe, melhor é. Né? Não gosto de começar reuniões já falando profissionalmente, partindo para o Structured Direct to the Point. Não, gosto de fazer uma introdução, gosto de trazer a pessoa, né? Deixar ela, porque você quebra um pouco o gelo, quebra um pouco aquela às vezes aquela antipatia de o cara estar ali para cobrar. Claro, eu tenho uma obrigação, ele tem uma obrigação, mas a gente no final faz parte do mesmo objetivo, do mesmo time, né? Então, eu tento dar uma quebrada, né? Falar um pouco no final de semana, como é que tá fulano, como é que tá a família e tal, para realmente falar que a gente está, além de tudo, a gente está ali juntos, né? Nessa batida. Então, eu gosto disso, dessa empatia, né? De realmente fazer parte de um todo que também contempla a questão profissional, né? E eu acho que essa é uma questão legal da empatia, de você estar próximo às equipes e conhecê-los, né, fundamentalmente. Gosto também dessa questão de a gente liderar pelo exemplo. Eu tive líderes dos dois lados, né? Tive líderes que pediam para fazer e tinham um outro comportamento diferente, né? E às vezes você tentava argumentar algumas coisas e eu vi de líderes que tinha que fazer porque eu estava mandando, que tinha que fazer porque eu mando e você obedece, né? Que não é muito a minha praia, não é muito o que eu prego, o que eu aprendi, mas também tive diversos líderes e o principal líder, no meu ponto de vista, que ele é o primeiro a fazer, ele é o primeiro a desempenhar, o primeiro a mostrar que aquele era o caminho, e aí ele pedia, sugeria que aquele era o caminho. Mas você via que as ações dele estavam alinhadas com o discurso dele, né? Então, acho que é liderar pelo exemplo, essa questão de empatia, né? E acho que, por fim, essa capacidade também de liderar e ser liderado, né? Eu não tenho nenhuma vaidade, às vezes, porque um profissional menos experiente ou menos sênior, né, chegue, aponta uma situação, aponta um caminho, né? E porque talvez eu sou o líder hierárquico, eu não posso acatar e eu tenho que remodelar e fazer algum outro caminho e colocar em prejuízo uma equipe porque a sugestão veio de baixo, ou veio de um profissional menos experiente, né? Então, eu gosto muito dessa capacidade de liderar e ser liderado, né? Seja dentro da equipe, seja pares, né? Às vezes eu estou mais preparado, às vezes o seu companheiro está mais preparado, né? Então, eu gosto muito dessa interação, dessa troca, né? E não tenho nenhuma vaidade de abrir caminho quando o profissional está mais preparado para uma situação que eu não estou, né? É interessante, né? Porque esse processo de não ter vaidade, né? E fazer essa escutativa, né? Uma escuta estruturada, ativa, onde tu de fato deixa aberto o ambiente para que se desenvolva, gere inovação, gere criação, né? Principalmente no teu ramo aí, né? Que é um ramo super dinâmico. Então, assim, ter esse processo ele é muito importante mesmo, né? E aí as outras duas características, sem dúvida, né? Eu acho que empatia e liderar pelo exemplo. A gente fala muito do walk the talk, né? Infelizmente, se a gente
não dá o exemplo, nós como gestores, né, nós como representantes, às vezes, das empresas, se a gente não fizer, é muito difícil a gente falar, né? A gente vai falar, mas as pessoas elas seguem o exemplo, né? Assim, é assim desde a infância, né? Quando a gente segue os exemplos dos pais, né? Então, acho que tem esse processo aí muito forte também. Tem um ponto, Herculano, que tu comentou, cara, e eu achei interessante, e tu já citou algumas vezes na passagem, que tu falou sobre mentores, né? Então, o fato de ter mentores, de ter pessoas mais sêniores, dessas pessoas serem como se fosse um guia. Conta para nós um pouquinho, ou talvez uma passagem importante do fato de tu ter esse mentor, de ter esse exemplo, né? Como é que isso te ajudou na tua carreira? Não, sem dúvida, eu acho que se a gente realmente quer construir uma carreira de sucesso, uma carreira sólida, né? Você precisa ter mentores ao longo da tua vida, né? E deixá-lo saber também, né? Porque aí ele engaja. Isso é interessante. Às vezes fala, aquele é meu mentor, mas ele nem imagina que você está ajudando ele nesse espaço. Ele está fazendo o trabalho dele e por uma coincidência você acabou é, achando que ele era seu mentor. Mas eu acho interessante você deixar isso claro, né, cara? Eu gosto muito do seu perfil, da sua forma de trabalhar, do seu jeito, tem características semelhantes às minhas e tal. Que você acha tal de ser meu mentor? Cara, informal, estamos aqui, não estou pedindo nada. Quando você entender que você pode, você dá uns toques para mim e tal, né? Você já está numa posição que um dia eu almejo chegar, então assim, deixá-lo saber que você está escolhendo como mentor. E o mentor é muito importante, né? Eu tive algumas pessoas muito boas de referência, né? Na Deloitte, na Ernst, em clientes também que a gente passou. E, assim, é muito fundamental, porque ele acaba te guiando, né? Ele já passou por essas etapas que você está passando hoje, né? E às vezes você está indo numa direção de um precipício, né? Vai bater cabeça, vai ter prejuízo, né? Vai ter uma dificuldade extra, né? E o cara às vezes vai lá e fala, cara, não é por aí o caminho, né? Veja bem, não adianta você tentar insistir por um caminho que você vai ter só retrabalho, né? Eu lembro de algumas situações, né, na Ernst de relacionamento com cliente, né? Você sabe bem, né? Diogo passou por isso também. Às vezes você tem clientes super 10, super sensíveis e muito parceiro, né? Mas você tem muito, às vezes, alguns clientes que o cara tá ali só numa relação comercial e ele quer o negócio, pronto, acabou, né? E às vezes você no estresse, no momento do deadline curto, da alta qualidade que você está representando uma marca centenária global à frente do cliente, né? Então, às vezes ali você acaba tomando alguma atitude, alguma ação que vai penalizar a tua carreira e não vai trazer nenhum benefício, né? E especialmente esse mentor, ele era muito ativo, né, no campo. Eu estava muito nos clientes, estava muito próximo das equipes, tal. E por algumas vezes ele me orientou a como tratar essas relações, né? E realmente, a hora que você olha de fora, no momento do calor ali, se eu fosse por aquele caminho mesmo, não ia ser benéfico para ninguém, né? Mas às vezes você acaba, por impulso, tomando uma decisão. Só que às vezes ele já sentia um pouco do meu perfil, já se antecipava, oh, cara, vai por aqui, calma, não é o caminho, né? Então isso é fundamental, foi fundamental, né? E eu tento aos poucos também retribuir isso para as pessoas que estão próximas a mim, né? E como é que funciona essa troca de experiência? Eu achei interessante que tu comentou, tipo, deixar o mentor ciente, né? Porque muitas vezes a gente se espelha em alguém e essa pessoa nem sabe, né? Que ela, às vezes ela mudou sua vida ou mudou sua forma de pensar, e eu já tive isso também no decorrer da minha carreira. E às vezes eu não deixei nem essa pessoa sabendo disso. Mas como é que tu se espelha nesse processo? Como é que tu aprende com essa pessoa? Existe uma forma? O que o Herculano faz? Desde lá do começo da carreira Big Four, e especialmente um pouquinho mais próximo a sênior ali, e até hoje eu tento observar, fora do que está discutindo, fora da questão principal, mas o que está por trás ali, como ele está lidando, né? Então hoje a gente tem bastante contato com o nosso CEO e tal, eu tento capturar dele as reações, né? Pô, a gente teve um mês não bom, não tão bom,
né, pô, de sequências de meses bons, como é que ele reage? Né? Como é que ele não do ponto de vista técnico, a gente tem que fazer isso, tem que reduzir não sei o quê, tem que aumentar não sei da onde, tal, aumentar a rede. Não, isso qualquer CEO vai fazer, né? Mas a forma como ele faz, né? Como é que ele transmite isso? Como é que ele desafia, né? As equipes a entregarem mais, né? Então, desde também lá de baixo, eu tentava ver, né? Chegava, pô, trainezão, sênior, mesmo assistente, tal. Chegava um sócio bem gabaritado, experiente, tal. Como é que ele interagia, né? Como é que ele fazia? Não ele ia revisar o papel, ia falar com o CEO, com o CFO, não. Mas assim, como é que ele lidava nas coisas menores, assim, sabe? Porque as coisas maiores todos vão entregar, todos vão fazer. Mas eu acho que a gente tinha capacidade de realmente entender os pormenores, né? Então, eu sempre fui um cara nesse sentido, tentar observar como é que esse cara lidava com as situações mais delicadas, né? Então, isso me contribuiu bastante para o meu aprendizado. E pelo que eu estou sentindo, eu acho que esse exemplo ele vem muito claro que tem a parte técnica, né, que nem tu comentou, né, de saber, mas tem muito do soft skill, né, tem muito do Sem como se dúvida. comportar, né, Fernando? Eu acho que Sim, esse é um ponto super complexo e a gente passou agora, né, 2020, por um ano bastante difícil, né, um ano de muitas super. mudanças, né, com Covid, pessoas trabalhando de casa, muitas pessoas tendo de se readaptar à sua forma de trabalho, né? E eu queria ouvir um pouquinho como é que foi essa experiência para o Fernando, né? E como é que foi a experiência de gerir pessoas à distância, né? Porque isso Uhum. também é uma mudança, né? Antigamente estava todo mundo ali no escritório, hoje está cada um na sua casa. Como é que foi essa experiência para ti? Realmente, o ano 2020 foi bem desafiador nesse sentido, né? A gente estou em casa aí desde março, né? Então tá beirando aí um ano aí. Não tenho ainda, a gente não tem uma expectativa firme de volta. E foi difícil, né? Não vou falar que foi fácil, foi difícil. Falando pessoalmente para mim, tenho dois meninos, né? Um de 4, um de 6 anos. Também vieram para casa, né? Homeschooling, então você tem que dividir suas atividades, né? E do ponto de vista pessoal foi bem complicado, a esposa em casa, acaba que você tem menos concentração às vezes, barulho, alguma coisa, alguma interrupção, né? Então, mas graças a Deus, depois de algum tempo a gente conseguiu azeitar bem as coisas e todo mundo entender o seu papel. Isso é a importância. E do ponto de vista profissional, a gente, pelo menos lá na Madeira, a gente fez muito mais estar mais próximo, né, das equipes. Então, reuniões mais constantes, checkpoints mais constantes, né? Então, a gente acaba passando muito tempo conectado online, fazendo reuniões, do que acho que a gente fazia antes. Porque às vezes a gente falava alguma coisa no cafezinho, falava alguma coisa no corredor, no elevador, e hoje não. Hoje é tudo basicamente por uma ferramenta, um método. Só tem um, que é ou o Zoom, ou essas ferramentas semelhantes. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar próximo, né? Você tem que entender, né, a dor da sua equipe. Todo mundo passando pelos mesmos desafios que eu passei, né? Então, a sua capacidade também de você entender um pouco coisas novas tem que ser diferente, né? O nível de cobrança continua forte, continua pesado, mas você tem que entender que algumas coisas são diferentes. Aí a gente ficou mais próximos, né? Usando essas ferramentas, fez muito happy hour virtual, fez muitas coisas novas que a gente não estava acostumado, jogos, tá? Pegava uma sexta-feira no final do expediente, fazia jogos lá, fez stop, não sei o que, o pessoal organizava, né? E a gente dava muito uma governança de resultados, não dos resultados da empresa, mas da equipe. Pô, a equipe de controladoria tal, fez um trabalho excelente, a gente nomeava muito, fez um trabalho excelente, entregou um desenvolvimento tal, porque a Kelly fez isso e não sei o que e tal, junto com o Rafael, bora lá, a contabilidade e tal, pô, conseguimos fazer uma obrigação, trazendo o Master SAF, que estava difícil, pô, se não fosse a Denise, sabe? A gente nomeava muito, tá? A pessoa realmente se sentia valorizada na frente da equipe inteira, né? Então, a gente fez bastante isso ao longo do ano. Muito legal. Hoje estivemos com o Fernando Herculano, diretor de controladoria, né, da Madeira e Madeira. Fernando, muito obrigado.
agradecido. Legal, Diogo. Obrigado pela oportunidade. Fico à disposição aí para outros bate-papos aí. Deixo para você a última mensagem final, se quiser passar alguma mensagem final para os nossos colegas. Nada é fácil, né? Nada é de graça, né? E tenham paciência, faça o seu trabalho, faça o seu dever de casa, né? É o momento do plantio, né? Plantem, né? Tudo que vocês possam. Quando eu falo plantem, estudem, se dediquem, se desafiem, saiam da sua zona de conforto, se relacionem, criem seus relacionamentos, se desenvolvam, né? E esperem, né? Vão cultivando aquele plantio, que a colheita vai chegar, e ela sempre chega, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Não espere chegar a gerente, chegar a diretor, tal, sem você fazer essas coisas, né? O momento agora, o momento do plantio é esse. Plantem, corre atrás, faça o seu dever de casa, se desenvolva, se desafie, que o retorno virá. Excelente, cara. Muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns pela carreira, parabéns pela família, né? Pequenininho correu ali atrás agora, que gostoso, né? Mas, cara, eu acho que é isso, essa mudança, né, que a gente está vivendo de família, trabalho, tudo meio misturado. Mas isso mostra para mim uma realidade, que é nós nunca fomos dois, sempre fomos um só, né? E antigamente a gente tinha essa cultura de que a gente, existe o Fernando no trabalho, existe o Fernando em casa, né? E o que a gente observa é quanto mais a gente consegue ser né, uma única pessoa trabalhar, né, dentro do teu perfil comportamental de ação de uma forma mais natural, melhor são os nossos resultados, né? Então, acho que é um pouco do que fica de aprendizado também desse ano, né, de 2020, que passou aí, agora 2021, nós esperamos que venham as soluções para esse caos, mas que a gente possa levar ao menos alguma coisa, né, desse ano complexo que foi 2020, né? E, Fernando, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua dedicação, obrigado pelo sucesso, né? Parabéns aí e tudo de bom. Grande abraço. Não, obrigado a você, Diogo. Fico à disposição aí pelo tempo. Parabéns aí pela iniciativa, pelo Instituto. Acho que é mais desse tipo de iniciativa que a gente precisa, né, de disponibilizar material, conteúdo e ajudar as pessoas realmente, porque assim, o Brasil é muito grande, é muito bom, tem muitas oportunidades e os nossos profissionais são excelentes, né? Às vezes realmente é um guia, é um coaching, são pequenos ajustes que a gente precisa fazer, porque a capacidade a gente tem. Parabéns aí pela carreira também. Valeu, querido.